Nesse momento, eu gostaria de convidar mais 3 cientistas jovens que estão previstas no nosso debate de hoje. Djamila, podem vir para cá? A Gabriela e a Maria Leão. Elas vão agora dar um pouco também da visão mais jovem das mulheres cientistas. A Djamila Moté é paleontóloga. Cadê a Djamila? Ela é doutora em paleontologia pelo Museu Nacional da UFRJ, bacharel em ciências biológicas pela Unirio e bacharel em ciências e letras pelo Colégio Pedro II. A linha de pesquisa dela é evolução sistemática e paleobiologia de mamíferos fósseis do Neógeno. E, enfim, ela vai nos falar da visão dela de paleontóloga, né? E a Gabriela é astrônoma, a Gabriela Marques é astrônoma, e ela é formada em Física pela Universidade de Brasília e mestre em Astronomia pelo Observatório Nacional. Atualmente, ela faz doutorado também em Astronomia no Observatório Nacional. Especificamente, a pesquisa dela é em Cosmologia Observacional, onde ela busca, através de levantamentos astronômicos, entender a origem e a dinâmica do universo. E a Maria Leão é antropóloga, formada em Ciências Sociais pela UFRJ, tem mestrado em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, onde ela está fazendo doutorado atualmente. E ela pesquisa bissexualidade e movimento LGBT, investigando as disputas dinâmicas na construção de identidades sexuais como identidades políticas. 3 cientistas jovens e uma cientista veterana, agora, nesse debate aqui, vendo essas questões que envolvem essa diferença de gênero, que ainda, infelizmente, no Brasil, ainda é grande, entre o número de mulheres que se dedicam à ciência, à tecnologia, e os homens, né, que ainda estão em número muito maior. Então, nós queremos ver por que isso ainda acontece hoje, né? Será que é parte do nosso processo civilizatório, ou os países mais avançados já estão mais ou menos nivelados? Eu sei que a NIED, lá, pelo menos lá no Piauí, o que ela formou de mulheres cientistas, que lá são maioria, elas têm lá uma ilha de exceção, né, em relação ao que a gente vê em geral no Brasil. Eu vou pedir para começar com a Gabriela, que ela preparou um PowerPoint, uma apresentação que dá bem essa diferença de gêneros, mas eu queria que, antes de vocês começarem, cada uma faz uma pequena introdução e depois a gente vai ver a sua, começando com você mesma, Gabriela. Certo, boa tarde. Obrigada. É uma honra, primeiramente, estar aqui para homenagear a professora Nied e também de compor a mesa com outras grandes cientistas. Acho que, não sei, primeiramente vou falar aqui que a astronomia, acho que talvez não seja uma profissão tão recorrente, né, no dia a dia da gente ver. Então, a ideia que um astrônomo faz, eu vou ser um pouco atrevido fazer um paralelo com a área da professora Nied. Obrigada. Que é a arqueologia, então, de uma maneira análoga com a arqueologia, que busca ali por vestígios, materiais observacionais para reconstituir a história da humanidade, né? A astronomia faz algo parecido, só que em diferentes escalas de energia e de tempo. Então, a ideia da astronomia é buscar também por vestígios observacionais, através de observações astronômicas de diferentes objetos, para, então, entender desde a formação do sistema solar, a composição, até a origem mesmo e evolução do universo, né? Então, em diferentes escalas de estudo, que é especificamente minha área, a cosmologia, então a gente busca entender nessa grande escala, né? Mas não é exatamente sobre isso, sobre a minha pesquisa que eu vim falar hoje, mas embora esteja totalmente aberta para falar sobre, mas eu trouxe alguns dados, na verdade, sobre essa questão da presença feminina, né? Tanto de representatividade quanto de uma maneira geral e especificamente na minha área também. Djamila, você é Moté, Djamila Moté. Tem um amigo aqui que é Moté também. Você me falou, não é minha família mesmo, tá, gente? Boa tarde. Primo, dá um oi. Eu queria agradecer muito o convite. Acho que é importantíssimo esse tipo de debate. Nem tenho como expressar a minha alegria de estar num momento desse de homenagem à professora Nied. Em 2011, quando eu estava começando o meu mestrado, eu pude visitar a Serra da Capivara. E foi uma viagem que eu posso dizer que mudou minha vida, porque foi uma jornada assim, de caronas e ônibus e dias de espera, e eu e minha mochila e a câmera fotográfica. E cheguei lá e foi assim,
incrível estar na Serra da Capivara. Eu sou paleontóloga, eu trabalho com mamíferos fósseis, principalmente aqueles do Quaternário, apesar de estender um pouco para alguns períodos mais antigos. Então, assim como... Explica para os leigos o que é o período quaternário, que tipo de mamífero você estava trabalhando. Então, basicamente, os que apareceram aqui, né, preguiças gigantes, mastodontes, tigre-dente de sabre, todos esses mamíferos... Oi? A Era do Gelo, obrigada. Mas aqui a gente não tinha mamute, né? A gente tinha outros animais. E... Me perdi, gente, desculpa. O mastodonte e o mamute eram parecidos, né? Eram primos. Mas, assim, estar na Serra da Capivara foi fantástico, porque eu pude ver não só a importância dessa região para a questão do homem, que, né, com 100 mil anos está dentro desse período quaternário, no Pleistoceno tardio, mas também para essa biodiversidade passada, né, que a gente não tem atualmente, essa biodiversidade já extinta. Então, assim, foi transformador e, com certeza, um grande exemplo, né? A professora Niede, todo o trabalho, toda a equipe lá, desenvolvendo todas aquelas atividades. Daqui a pouco a gente vai ter um PowerPoint que ela trouxe também, mas vamos ouvir agora. Maria, me fala um pouquinho da tua experiência em antropologia, tuas pesquisas atuais. Boa tarde a todas e a todos. Queria também agradecer o convite de estar aqui. Saudar a professora Niede Quidon, assim, uma inspiração. E, ao mesmo tempo que, para o futuro, assim, já entrando um pouquinho no tema do debate, mas seria bom, né, embora o cenário não se apresente muito assim, mas seria bom que as cientistas do futuro não tivessem que lutar tanto e tão isoladas para conseguir fazer valer a sua visão, as coisas que acreditam e tal, né? Mas, infelizmente, o cenário que vivemos no Brasil não é desse, né? Queria também saudar aqui a presença da Gabriela, de estar com ela mais uma vez, debatendo mulheres na ciência. Eu, como já colocado, né, me formei em Ciências Sociais na UFRJ em 2016, emendei no mestrado no Instituto de Medicina Social e emendei no doutorado agora. Eu estudo, desde a minha graduação, assim, estou no movimento feminista há 10 anos já, comecei adolescente ainda, e fui muito estudando questões de gênero por conta própria e dando um enfoque nisso nas matérias da faculdade. Meu mestrado foi sobre a construção do conceito mulher bissexual como uma identidade política dentro do movimento LGBT brasileiro. E agora a ideia no doutorado é olhar para a construção da identidade bissexual como um todo, né, no movimento LGBT nos últimos 20 anos e na atualidade aqui, né? E estou bem deslocada, né, na concepções de ciência que a gente tem aqui, né? Nós temos duas colegas do campo mais hard, assim, fica mais óbvio, né, o que é cientista e tal, né? Meu trabalho como antropóloga com as histórias das pessoas, com as construções das culturas, com as projeções de sociedade que a gente tem, com as disputas do que falar, do que dizer, de onde se colocar, né? E, fundamentalmente, tem muito a ver com o tema do que a gente está falando aqui hoje, embora por caminhos diferentes, assim. Enfim, obrigada. Um tema atualíssimo, né? A gente viu essa semana a passeata em São Paulo, LGBT, a quantidade cada vez maior de pessoas participando, ou seja, é um tema que mostra uma grande transformação social e a gente tem que estar em sintonia, tem que entender esse fenômeno. Eu acho muito importante. Eu estava lá fazendo um trabalho de campo, inclusive. Vamos querer saber mais detalhes da tua pesquisa. Nessa semana ou na próxima deve sair uma entrevista que eu dei para a Vice, que é um canal, um site de comunicação que tem sobre a parada LGBT, as coisas que estavam acontecendo lá, sei lá, quem quiser dar uma olhada, acho que ficou legal a reportagem. Bom, então, agora a gente pode se levantar um pouquinho, Niede, para a gente assistir esse PowerPoint. Bom, eu vou ser bem breve, na verdade, eu só trouxe alguns dados para, de repente, instigar e levantar
essa questão, assim, essa discussão. E, primeiramente, eu não sou uma estudiosa em questões de gênero, mulheres cientistas na área. Na verdade, estou sendo atrevida aqui de falar sobre. Existe gente muito mais capaz e muito mais, porque estuda profundamente isso. Então, inclusive, se alguém quiser sabe mais e dar algum dado complementar, por favor, fique livre para levantar a mão. Então, basicamente, qual é o Brasil que a gente vive, né? Eu fui na plataforma do CNPq e lá tem uma estatística bem interessante assim sobre o número de doutores no Brasil, dividido por sexo. E aí a gente vê um dado até surpreendente, né? Porque você vê que são 47,5% de doutoras versus 52%, 52,49% de doutores. Aí você fala, nossa, o Brasil, né, isso é uma homogeneidade bem interessante, assim, o número de doutores e doutoras são em todas as áreas, né, isso engloba todas as áreas, mas parece haver um equilíbrio, né, nos números. Entretanto, quando você vai para esse gráfico, por exemplo, que mostra o percentual de mulheres e homens que ganham bolsas do tipo PQ, que são bolsas de produtividade, que geralmente são cedidas a pesquisadores de carreira maior, com cargo estável, que, enfim, tem colaborações internacionais, e, inclusive, isso demanda muito tempo estando na academia. E aí a gente vê, por exemplo, uma grande descompensação nesses números, especialmente em bolsas maiores, assim, do tipo 1A e sênior, né? Então, dá para ver uma descompensação bastante em que as mulheres estão bem abaixo do número natural de 50%. Isso englobando todas as áreas. Infelizmente, não tenho dados, por exemplo, de quantas mulheres negras, mas eu poderia dizer com certeza que esse gráfico seria ainda mais drástico se a gente tivesse um recorte por raça ou, por exemplo, quantas mulheres trans entram nesse gráfico. Isso, enfim, a gente, infelizmente, acho que ainda não tem muito bem mapeado. Mas, enfim, há uma descompensação muito grande de mulheres na academia em cargos fixos e de produtividade. E aí a gente vai para gráficos, por exemplo, dos doutores, né, onde que estão se concentrando nas grandes áreas, homens e mulheres. E aí dá para ver uma predominância de mulheres, por exemplo, em áreas de ciências humanas, biologias e da saúde, enquanto que nas outras áreas, por exemplo, engenharia e ciências exatas da Terra, a proporção um pouco se inverte, é invertida, né, no sexo masculino. Onde, por exemplo, a física e a astronomia dá para ver que é uma predominância masculina, né, bem grande. E aí, onde é que está a astronomia especificamente nesse cenário? Se a gente pega todas as bolsas do CNPq de todas as categorias, desde iniciação científica a produtividade, bolsas do tipo PQ, etc. A gente vê lá que, por exemplo, a evolução no tempo, né, para biologia e saúde, que são duas grandes áreas com bastante mulheres, né, o percentual, estando ali mais, né, superior a 50 e tantos %. A física e a astronomia parece estar bem estagnada ali, né, nos 33%, 34%, 35%, 36% no máximo, mesmo com uma evolução de mais de uma década. Engenharia e computação também, né? Tem bastante, embora crescente evolução ali em 2014, tem bem pouco. E aí você pode pensar, isso é de repente um panorama brasileiro, né? Mas no mundo pode ser que seja um pouco melhor. Aí a gente vai aqui para os dados da União Internacional Astronômica, em que aqui eu selecionei os países que têm mais de 40 membros e que do Ocidente, assim. E aí você vê que o Brasil, na verdade, ali com 23%, em relação a alguns outros, tá até uma porcentagem bacana, né? Porque, enfim, está muito superior, por exemplo, aos Estados Unidos, Canadá, que são países com academia muito maior, né? Inclusive. Mas, mesmo assim, no Brasil, a gente tem ali 23% só de mulheres na União Internacional da Astronomia. E, curiosamente, a Argentina é a que tem mais percentual, né, de mulheres, superando, inclusive, vários países aí da Europa e da América do Norte, né? Então, o que esses números dizem? Acho que quantificar isso numericamente é bem importante, porque indica realmente onde as mulheres estão ocupando espaço.
Mas, para além disso, tem outras questões que envolvem, inclusive, o plano da subjetividade mesmo, de como que o nosso ambiente acadêmico tem sido estabelecido. E aí, nesse sentido, tem esse levantamento do ambiente científico da astronomia nacional, em 2015, o LACAM, que foi organizado pela Maria Pereira, a Josefine Rua, que, inclusive, está ali na plateia, que pode falar com mais propriedade sobre esse levantamento, Marina Trevisan e Emily Shida e Rafael de Souza. Qualquer detalhe adicional está nesse link. Mas, por exemplo, foi feito esse levantamento em 2015, bem interessante, porque se baseou em um questionário enviado para a Sociedade Astronômica Brasileira, para homens e mulheres, em diferentes áreas, diferentes etapas da vida científica, desde iniciação até pesquisadores. Então, várias pessoas responderam. E das conclusões desse levantamento, da análise desse levantamento, por exemplo, foi visto que, no que concerne a questão do assédio moral, em média, 76% das mulheres e 64% dos homens, em algum momento da construção da carreira de cientista, foi assediado moralmente. E é um dado assim, preocupante, no sentido de a gente tem que discutir o assédio moral em si dentro da academia e construir um espaço mais bacana de se estar, né? Mas, embora a porcentagem dos homens também tenha sido bem grande, né, dá para ver daqui que, em média, 12% é mais provável que uma mulher sofra algum tipo de assédio moral ao longo da sua construção de cientista. E, no que concerne à questão do assédio sexual, por exemplo, um dos resultados foi que, em média, 36% das mulheres já foi assediada sexualmente ao longo da construção da carreira, e, ali, em contrapartida, 8% dos homens. E isso quer dizer que 30% mais provável que uma mulher seja vítima de assédio sexual do que um homem. 36% parece ser um número meio distante, né? Mas é algo do tipo 1 a cada 3 mulheres foi, já assediada sexualmente, para ser construída ao longo da carreira científica. E aí isso faz questionar assim de como construir uma ciência mais humana mesmo, né? No sentido pleno da palavra. Nesse sentido, tem essa pesquisa aqui na Nature Immunology, em 2010, que discorre essa questão sobre ciência e gênero, né? E, basicamente, construções sociais, desde do âmbito familiar, social, professores, contribuem muito para criar esses estereótipos de gênero, do tipo a mulher cuidadora que não é capaz de executar funções de consertar um carro, coisas assim, né? E enquanto que homens são vistos como figuras de autoridade, né? Então, esses estereótipos são criados ao longo da nossa vida. Então, alcançar a igualdade no sentido pleno, não só apenas nos números lá de você ter mais de 50% de mulheres nas carreiras científicas, são necessários também você desafiar algumas normas, né? Essas normas de estereótipos sociais. Então, eu queria só deixar esses dados assim para debate, enfim. E obrigada novamente. Aqui eu deixo as computadoras do Observatório de Harvard, que foram as mulheres que catalogaram as estrelas, os catálogos que a gente conhece hoje, basicamente elas que fizeram. Então é isso. Obrigada. Você vai apresentar o seu? Que a gente fica pensando assim, né? Será que a coisa está mudando? Porque eu me lembro quando eu comecei, eu me formei em engenharia, tinha pouquíssimas mulheres, em geral elas sempre foram as melhores alunas de turma. As mulheres, quando entram na área dos homens, em geral, elas superam. Né? Isso é muito comum. A gente tem vendo aqui na área da arqueologia brasileira o exemplo da Niede, daqui as representantes lá da Fundan, que todas também grandes cientistas, né? Sim. Eu ia até mostrar, porque saiu um estudo esse ano que mais de 50% da ciência produzida no Brasil hoje em dia já é produzida por mulheres. Isso é um dado... Elas só não estão nos cargos, de repente, que dão esse mérito, né, de pesquisadores e tudo mais. Só uma pequena história pessoal. Eu comentei com meu filho de 14 anos, está na nona série do ensino fundamental, e comentar sobre o debate. Eu falei, mas tem diferença entre mulher e homem na ciência? Porque na minha turma, as minhas colegas são iguais a gente. Ou seja, acho que já existe uma diferença de mentalidade nas novas gerações, né, de que eles já não veem muito essa diferença, né, que nas gerações mais antigas
ainda se via mulheres, iam fazer, em geral, iam ser professoras, e os homens iam fazer engenharia, iam fazer outras coisas mais hard science, né, como você falou. Antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu vou pedir para a Djamila apresentar o PowerPoint que ela trouxe também, e aí a gente depois, então, a gente faz um bate-bola entre vocês três e a plateia aí, tá bom? Bom, gente, boa tarde de novo. Eu fiz um PowerPoint um pouquinho mais curto para enfocar todas as questões levantadas já para a paleontologia, principalmente paleontologia de vertebrados. Coloquei aqui meu e-mail de contato. Não tem laser, mas tudo bem. Aqui embaixo. Bom, coloquei aqui a minha formação. Eu acabei achando que a apresentação da gente ia ser um pouquinho no início, antes, né? Essa é a minha formação no papel, digamos assim, né? Graduação, doutorado, mestrado, etc. E essa é, tipo, minha formação traduzida em funções, né, na vida acadêmica. Então, terminei recentemente um pós-doutorado no Laboratório de Mastozologia da Unirio, onde eu também atuo como professora, orientadora, alunas, pesquisadora, e, paralelamente, eu estou fazendo também uma carreira de modelo, porque, né, é a vida. E, bom, eu queria trazer alguns dados interessantes para a discussão, porque, quando eu fui convidada pela Josi, que é a minha amiga de infância do colégio, enfim, para participar desse evento, eu comecei a pensar, tipo, pô, a gente está nos anos 2000, né, e 18, o que será que mudou, como será que está a participação feminina na ciência? E eu também li esses dias esse fato que metade da ciência brasileira, dos papers, etc., são publicados por mulheres, mas como será que está essa representatividade em vários campos, digamos assim? E me chamou muita atenção que eu encontrei esse dado na internet, que, em 2003, os membros da Academia Brasileira de Ciências eram 51 mulheres e 389 homens. E isso em 2003, né, quando não tinha ainda essas redes sociais tão fortes, toda essa discussão sobre representatividade feminina, enfim. E, em 2018, eu fui na página da Academia Brasileira de Ciências, vi cada perfil de cada membro, e eu vi que 136 são mulheres e 827 são homens. Então, assim, embora tenha aumentado de uma forma bem expressiva o número dos participantes, né, dos membros da Academia Brasileira de Ciências, a proporção entre homens e mulheres praticamente continua a mesma de 15 anos atrás. Assim. Então, o que isso significa e o que tem levado esse perfil, né, essa proporção, a continuar a mesma? E, principalmente, o que isso reflete na situação das mulheres que estão começando, graduandas, pós-graduandas, que estão se inserindo no mercado, o que isso reflete, né, para o futuro. Um dado também que eu trouxe foram os membros da Sociedade Brasileira de Paleontologia, que é a minha área de atuação, então eu imagino que seja uma informação interessante para eu trazer. Em 2018, tem 293 mulheres associadas, né, à SBP, e 367 homens. Eu não coloquei a porcentagem, mas está lá até um pouco mais equilibrado. Entretanto, esses dados foram cedidos para mim pelo Peter Moon. É um levantamento que ele concluiu agora em 2018. Em relação aos papers publicados na paleontologia de vertebrados da América do Sul, 14% tem primeiras autoras femininas e 86% primeiros autores masculinos. Então, eu imagino que isso também seja um reflexo, simbolize, né, o que significa, o que acontece no Brasil. E fica a minha pergunta, né? O que afasta as mulheres do meio acadêmico? Por que se tem tantos membros, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Paleontologia, mulheres, por que não metade, pelo menos, disso, ou 40 e poucos %, né, que significa essa associação de mulheres, a SBP, não está como autora desses trabalhos, não é responsável pela autoria desses trabalhos? Como isso pode ser mudado? E não é uma projeção imensa que eu estou falando de revoluções e ir para a rua, não sei o quê, mas no dia a dia, por exemplo, de laboratórios, de trabalhos de campo, de aulas, enfim,
e qual o papel de cada um nesse contexto, né? Então, são essas perguntas que eu quero trazer. Eu e minha aluna na Marcha da Ciência no ano passado. E, bom, acho que é isso. Deixa essa imagem. Deixa. Vou deixar essa imagem. Obrigada. Vamos lá, vamos voltar lá para cima? O que será? Por que será que existe nesse cenário atual e será que está mudando, né? Você sente isso, né? Está na hora. Eu também fico assim, um pouco preocupado com a situação, se já existe uma diferença de gênero na ciência, existe ainda um problema maior com a questão do tom de pele, né? Que as mulheres consideradas negras também ainda estão numa situação mais desvantajosa ainda, né? Esses dados que eu trouxe não têm assim, recorte regional, não tem recorte social ou, enfim, de raça nenhuma. Foi simplesmente os dados mais brutos que eu encontrei, que eu imagino que quanto mais você esmiuce, né, mais fica discrepante essa diferença entre homens e mulheres. Eu li recentemente uma pesquisa, vocês devem ter visto também, que a percepção da ciência por crianças hoje já está muito diferente, porque pediram para crianças desenharem cientistas. E a quantidade de desenhos de mulheres hoje já é muito maior feito por crianças. Como é que você vê um cientista? Isso foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Aparecia muito mais representações de mulheres fazendo ciência, tarefas de cientista, do que a mesma pergunta que foi feita uma década atrás. Então, quer dizer, a gente observa que essa tendência está mudando mundialmente. Né? Eu também vi essa reportagem, achei bem interessante, né? Eu fui ler toda. E a representatividade da mulher como cientista nesses desenhos de criança é maior em relação à porcentagem das próprias mulheres no passado. Mas, mesmo assim, a grande maioria ainda é homem, né, nessas representações. Uma coisa também que sempre eu me parei para pensar e tal, é o estereótipo do cientista masculino e da cientista, né, feminina. O do masculino, pelo menos o que eu observo, é aquela pessoa mais velha, excêntrica, que muito sábia, que sabe tudo que está, né, acontecendo ao seu redor, tudo tem uma explicação. E da feminina é tipo era venenosa, assim, é uma mulher ou extremamente hipersexualizada ou o contrário, né, completamente não sexualizada, amarga, triste, infeliz, que só a vida é dedicada enfim, ao trabalho. Não, são estereótipos assim que tem que ser trabalhado, porque se isso é o tempo todo também repetido em mídia, em, né, projeções assim, então eu tenho a impressão, vocês me corrigem se eu tiver, se for uma impressão que eu esteja errado, por exemplo, a minha referência imagética de mulher cientista é Marie Curie, né, que era uma referência, a primeira mulher a ganhar 2 prêmios Nobel, então a única pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel. A única pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel foi a Marie Curie, né? Eu como mulher, né? Não, como homem já teve alguém que teve. Tá. Então mas enfim. E depois aqui no Brasil eu tive a honra de conhecer grandes cientistas, né, uma delas, mas eu conheci pessoalmente a Joana Dobrainer, Gabriela Barroso, grande botânica brasileira, e a minha impressão é que essas mulheres, acho que mais das gerações anteriores, já que estão ainda em atividade, servem para inspirar muitas. Eu vi lá no Piauí, é impressionante a quantidade de arqueólogas, de pessoas trabalhando, paleontólogas trabalhando lá, e pessoas formadas ali, né, da própria terra do Piauí, formadas lá na universidade, lá em São Raimundo Nonato. Então, quer dizer, essa questão do exemplo me parece que é fundamental, né? Então, é isso que a gente está vendo aqui hoje. Na verdade, ao mesmo tempo que é um diagnóstico, a gente também tem a esperança de que os bons exemplos encorajem mais mulheres a seguirem carreiras na ciência, que a gente precisa. Se tem uma coisa, por que existe o Museu da Manhã, por que a gente está aqui, eu acho que todos nós aqui acreditamos que sem cultura científica não existe desenvolvimento humano, qualidade de vida melhor, né? Acho que a ciência é uma possibilidade da gente atingir qualidade melhor de vida e de também responder as questões essenciais da nossa existência, né, de saber, fazer questionamentos, ter um pensamento racional. Então, tudo isso, na medida em que a cultura científica se espalha, se dissemina,
E os exemplos são muito importantes. Eu me lembro, só para terminar a minha observação aqui, eu, como repórter do Globo Ciência, passei anos da minha vida viajando e fazendo programas de televisão, como esse que vocês viram aqui. E eu tive, mas diversas vezes, pessoas... me lembro assim, de uma bióloga trabalhando numa estação de pesquisa no Amazonas. Ela diz assim, sabe por que eu estou aqui? Porque eu assisti um programa de televisão que eu vi um laboratório de bioquímica, é isso que eu quero fazer. Boa tarde a todas e a todos, mais uma vez. Né? Eu não preparei um PowerPoint como as minhas colegas e tal, eu preparei mais provocações, assim, para a gente poder debater. Queria lembrar um livro de uma autora, a Londa Schebinger, que ela faz uma pergunta muito interessante, que se chama "O feminismo mudou a ciência?". E nesse livro é uma coletânea de diversos artigos, dentre os quais ela apresenta um dos primeiros trabalhos que foi nos anos 80, nos Estados Unidos, que se pediu para crianças desenharem cientistas, foi coordenado pela antropóloga Margaret Mead, e a esmagadora maioria das crianças, né, assim, números absurdos, desenhavam, o seu cientista era um homem branco de meia-idade, usando óculos de guarda-pó, né, e com... sempre aparecia tipo um bico de Bunsen ou um tubo de ensaio, alguma coisa assim. E aí tem um desenho que eu acho que é a coisa mais fofa do universo, assim, que é uma menina de 7 anos que desenhou uma menina e escreveu "A cientista sou eu", né? Tipo, e foi a única de todos esses que, tipo, conseguiu se projetar como cientista nos desenhos dessas crianças, né? Assim, eu acho que eu não tenho, sei lá, eu tenho fé, na real, na luta no cotidiano da gente, né? E lembrar que por que essas coisas continuam, eu assim, acho que é multifatorial. Assim, a gente podia ficar horas debatendo os diferentes impactos do machismo na nossa vida cotidiana. Mas eu acho que uma das coisas centrais para elas não continuarem é a gente debater gênero dentro da escola. Eu vim aqui, inclusive, para falar da importância da gente levar essas coisas desde cedo para a sala de aula. Porque a maioria das meninas, quando chegam na idade de 9, 10 anos de idade, já começam a não se pensar como capazes de estar nas aulas de exatas, de estar no campo da educação física, de estar fazendo experimento de biologia. E essas coisas vão agudizando quanto mais velhas elas ficam. Por quê? Porque a gente, além, né, de ter, enfim, uma série de estereótipos reforçados. Eu fiquei muito curiosa, inclusive, para em qual escola o seu filho estuda, assim, porque nos últimos anos eu fui em várias escolas, né, das mais particulares, mais progressistas daqui do Rio de Janeiro, a outras progressistas o suficiente para convidar uma antropóloga para falar de gênero. E as narrativas que eu escuto dos adolescentes e das crianças e tudo mais, elas são um pouco diferentes, assim. A gente encontra professores bem intencionados, a gente encontra coordenações sensíveis, a gente encontra grêmios bem articulados que conseguem propor isso. Mas espaço mesmo para as meninas dentro de sala de aula, igual ao dos meninos... assim, né, vamos falar das nossas vivências como mulheres e adultas, inclusive, mas que isso acontece desde a escola. Quem nunca esteve numa reunião, né, de trabalho e tal, e foi sucessivamente ignorada pelo seu chefe, pelo seu orientador, pelo professor da sala de aula, e você fala alguma coisa e é ignorado ou tratado como uma coisa boba, assim. E aí o cara que estava sentado do seu lado pega exatamente o que você acabou de dizer e diz, inclusive, muitas vezes com descaramento de usar as mesmas palavras que você falou, e ele é um gênio. Eu sei que, assim, eu já perdi a conta de quantas vezes isso já aconteceu comigo. Né? Tipo, desde na escola você dizer a resposta certa para o que o professor perguntou, mas ele não escuta,
Porque nós, mulheres, somos educadas a sermos delicadas, sermos gentis, a não falar alto, a não ser ríspida, né? E os nossos colegas vão lá e, pá, dão a resposta. E, caraca, parabéns, fulano, que legal. Ou a sua pergunta é uma obviedade, algo irrelevante, assim. Mas as perguntas dos colegas são fascinantes, assim, sempre uau, geram vários pensamentos, assim. Entrando na faculdade em Ciências Sociais, né, eu me lembro, em 2011, não faz tanto tempo assim, mas o feminismo não tinha voltado à moda ainda. A imagem das feministas eram mulheres de mais de 50 anos, amarguradas, que não tinham casado, não tinham tido filhos ou odiavam homens. Insira as suas alternativas aqui. E quando eu fui começar a estudar, né, eu me lembro dos meus professores falando assim, não, que bom que você está interessada na ciência política. Sim, eu era interessada em ciência política. Porque isso é uma área séria dentro das ciências sociais. Porque tem essas aí que ficam estudando coisa de feminismo, falando da vida pessoal delas, como se isso fosse ciência. Mas isso não é ciência. Isso é casuístico. Falar de gênero é considerado casuístico dentro das ciências sociais, muitas vezes. E, enfim, eventualmente eu percebi que era disso que eu queria falar mesmo, assim, né? E cada vez que eu estou num espaço, meu gosto principal é estar em espaços com adolescentes, com jovens e tudo mais, porque cada vez que eu termino um debate numa escola ou com calouros numa universidade e tal, e alguma menina vem e me aborda e fala assim, cara, que bom que você falou isso, porque eu era a maluca do meu grupo de amigos que enchia o saco de todo mundo, né? Eu penso assim, alguém que vai ter uma experiência um pouquinho diferente da que eu tive para poder chegar aqui. Eu cumprimentei a Gabriela porque, uns 3 anos atrás, participei de um ciclo de debate que a Josefine, inclusive... Cadê Josefine? Josefine organizou lá com a galera da física e depois na astronomia para falar sobre mulheres na ciência. E eu me lembro que o auditório, na física especialmente, ficou lotado, assim, lotadaço, e eram, tipo, principalmente mulheres. E alguns homens que estavam lá, a maioria dos homens que estavam lá, alguns homens estavam muito de boas e muito interessados no debate. Mas a maioria dos homens que estavam lá estavam muito indignados. Como a gente podia estar dizendo que existia alguma coisa além, né, das inclinações naturais das mulheres para não serem boas cientistas, né, para eles dominarem ali na área? Porque é meritocracia, sabe? Eles lutavam muito para estar ali. E se você tinha que escolher, sei lá, entre ter filhos ou ter uma carreira, isso é um problema seu. Então, assim, trazendo essas provocações aqui e esperando por um bom debate aqui, com pluralidade de ideias e que a gente consiga vencer esses tempos terríveis que vivemos no Brasil e possibilitar uma ciência com financiamento, com bolsas, com reconhecimento, com espaço para crescimento, em que a gente não tenha que escolher, por exemplo, entre ficar fazendo 1 milhão de especializações ou desemprego, ou trabalho em áreas que não são a nossa, né? Enfim, fica aqui, o ERJ resiste, galera. Tinha sido perguntado um pouquinho antes, né, como que a gente escolheu nossas carreiras e como que a gente foi parar nessas áreas de atuação. Eu sempre gostei de biologia, eu sempre fui a nerd das ciências, sempre, em todas as escolas que eu estudei, isso sempre me chamou muita atenção, me interessava saber o porquê das coisas, como as coisas eram. E, na graduação, eu me encantei pela paleontologia e nunca me questionei essa coisa de, ai, não, paleontologia é chão, né, terra, né, vai ficar suja, é coisa de homem. Nunca, apesar de sempre ter muitos colegas homens no laboratório e ver isso refletido em congressos e etc., né? Mas isso, apesar de eu perceber, isso nunca me abateu, assim, porque simplesmente era o que eu queria, era o que eu iria fazer. E aí, de quem viesse me questionar, né, que eu não levanto um fóssil, até porque quem levanta é a escavadeira. Não sou eu, nem o coleguinha, por maior e mais forte que seja. Enfim. Mas é interessante ver, ao longo
da construção, né, da carreira, do desenvolvimento da carreira, enfim, como essas coisas do assédio moral, né, do desrespeito, né, desse tipo de desvalorização ocorrem pela questão do ser mulher, né? Começa, todos vão para a graduação, a grande maioria jovens, né, direto depois da escola. Então, assim, você tem lá em torno dos seus 20 anos, mais ou menos, alguns anos, e você já começa sendo tratado como um ser que não sabe nada. Porque, óbvio, você está ali se formando, você não vai saber muita coisa, mas você está ali para aprender. E isso já gera uma situação assim de alimentar egos e, nossa, sou o rei que sabe tudo versus vocês que querem aqui aprender. E não é isso. Não acho que essa relação professor, aluno, enfim, tem que ser por aí. Porque assim não é como se ensina, né? E, além disso, situações que você tem características, como eu posso dizer, intelectuais associadas a questões de gênero. Então, assim, mas esse trabalho aqui, como eu posso dizer, você está se exaltando demais com uma correção de um trabalho, sabe? O que seria se exaltar demais por ser mulher com a correção de um trabalho, se aquilo foi uma coisa injusta, por exemplo? Enfim, se fosse um homem fazendo a mesma reclamação que eu, isso seria se exaltar demais? Ou ele estaria coberto de razão, certíssimo, enfim, lute pelos seus ideais, né? Até que ponto você está revoltada com uma situação TPM ou você ter razão com aquela situação? Então, isso tudo, né, pelo menos com a minha vivência, é o que eu vejo que tem que ser mudado quando você está no dia a dia acadêmico, né? As pessoas têm problemas e isso independe do, como eu posso dizer, do gênero, né? Independe, óbvio, gente, independendo do problema. As situações acontecem no meio acadêmico, muitas são relacionadas a gênero quando não tem nada a ver, quando é simplesmente pelo desenvolvimento acadêmico mesmo do aluno. Com relação a interesse consciente, assim, é uma história muito parecida, vem desde a infância, aquela coisa de ser curiosa, desmontar brinquedo, ganhar brinquedo, desmontar inteiro. E nesse sentido, acho que assim, minha casa, minha família sempre me deixou muito livre para me expressar e para perguntar e para exercer minha curiosidade de criança, né? Que, enfim, acho que toda criança tem de diferentes formas. E para mim foi um processo meio natural ir para a física por conta dessa curiosidade desde sempre. E aí eu nunca tinha me ligado também nessas questões de gênero, enfim. E aí eu entrei no curso de física com 50 homens, eu era a única menina. E aí eu ouvi das mais diversas piadas, assim, desde que eu estava ali para procurar marido, a coisas horríveis. E era coisas do tipo, o que você está falando? Nem sei, sabe? Fingia que não tava ouvindo para, enfim, não me chatear. E é isso, assim, acho que todo o processo da graduação foi muito isso, de algumas situações acontecerem, eu fingi que nada estava acontecendo, porque queria ser uma mulher na ciência, eu não queria ser uma mulher que tinha necessidade de se expressar como uma mulher para ser respeitada. Porque assim, ser né? visto como algo menor, né? Exato. Assim, eu achava que sendo só uma boa cientista era o suficiente para as pessoas me respeitarem, ponto final. Eu vou fazer meu trabalho, vou ser a melhor aluna, vou produzir a beça, e isso vai ser o suficiente para as pessoas respeitarem meu trabalho, né? E aí você vai vendo não só com experiência pessoal, mas com o outro, né? Com o ambiente que você está, com as situações que acontecem com as outras. E aí você vê que não é o suficiente você só fazer o seu trabalho e ser só uma pessoa muito boa, um cientista muito bom. Que a ciência ela não é uma coisa deslocada da sociedade, que é um centro de pessoas super esclarecidas sobre todas as coisas que se passam. Então, da mesma forma... Ela é o total reflexo. Exato. Então, da mesma forma que a sociedade ela tem vários problemas, a academia também tem... esses problemas estão dentro da academia, e eu não vejo outra solução a não ser falar sobre em todos os espaços possíveis, assim, tanto dentro quanto fora. E é isso, assim, eu acho que... Por isso que eu acredito muito em debates, por exemplo, como esse, porque... Eu acho que também, além de ter a questão de outras mulheres olharem, falarem, e, por exemplo, a gente vê a Nied Guidon e vê
mulheres super fortes nas suas devidas áreas, e isso é um baita de um incentivo e exemplo, né? Eu acho que não há uma forma melhor da gente diluir isso, senão falando como se sente e como o que percebe, né, ao seu redor. Inclusive, assim, na minha experiência pessoal do porquê eu escolhi a academia, assim, né, eu tive 2 grandes exemplos na minha casa. A minha mãe é professora da UERJ, professora de pedagogia. Ela estuda creches universitárias e tal. E a minha tia, irmã mais velha da minha mãe, ela é epidemiologista, estuda questões de gênero, professora da UFBA. E, para mim, elas sempre foram, assim, sei lá, tudo que eu queria ser quando crescer, né? E com, tipo, 9 anos, quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser, eu falava assim, eu quero ser doutora. E aí as pessoas falavam assim, você quer ser médica? Eu, não, eu quero ser doutora na universidade. Criança que ficou frequentando muita defesa de doutorado. É isso que acontece com seus filhos, gente. Mas uma das provocações que eu esqueci de fazer na minha fala inicial é sobre o próprio nome da mesa onde a gente está, né? Ela é a presença feminina na ciência. Ela não é a presença das mulheres na ciência, ela não é sobre mulheres cientistas. E eu acho que isso abre margem para uma provocação, assim, né? Qual é a presença feminina na ciência? Qual vem sendo há muitos anos, né? Uma professora minha da graduação, a Daniela Manica, ela cita sempre um estudo que eu preciso pentelhar ela para me mandar esse estudo, que é uma pesquisadora norte-americana. O estudo, se eu não me engano, se chama To My Dear Wife, para minha querida esposa. Ela pesquisou, né, os agradecimentos de teses das mais diferentes áreas dos Estados Unidos, tipo, no intervalo de 10, 20 anos, sei lá. E em quase todas aparece assim, a minha querida esposa, por ter datilografado a minha tese, por ter cuidado dos nossos filhos, por ter, sei lá, coletado dados, sabe? E algumas você vai ver o nome da esposa, elas são cientistas também. E elas não ganham nenhum reconhecimento por todo o trabalho que elas fizeram nessas teses, né? Então, qual é a presença feminina na ciência? Além, né, da Ada Lovelace, que inventou o sistema binário que permitiu que a gente tivesse computação hoje em dia, da Heidi Lamar, que inventou o avô do Wi-Fi, de uma série de outras mulheres que estavam aí, tipo, produzindo ciência desde muito cedo. Nosso principal lugar na ciência é como objeto, né? Como objeto científico de estudo ou como uma pessoa que garante que o cara possa ter 4 filhos e não se preocupar com nenhum deles e ser produtor, SR1A, sei lá o quê, do CNPq. Né? Saiu recentemente um estudo que mostra que, depois dos filhos, a produtividade das mulheres cientistas cai absurdamente e a dos homens permanece a mesma. Porque o trabalho doméstico não é dividido, e é um trabalho invisível, sobre o qual a gente não fala, e que a gente precisa ter essa dupla jornada, né, quando tem famílias. Enfim, para concluir aqui, queria lembrar que, quando os iluministas estavam criando o que a gente conhece como ciência moderna hoje, Francis Bacon descreveu a natureza como uma virgem a ser deflorada. Então, esse tem sido o lugar das mulheres na ciência tradicionalmente, e esse é o lugar que a gente precisa mudar. Essa questão, ela se amplia, né, para vocês, a questão da invisibilidade, né, da mulher na ciência, né, é aquilo que até na literatura científica, né, é apelidado de efeito Matilda, né, o efeito Matilda, porque Matilda Cage, né, foi a primeira a postular isso, a reclamar isso, recentemente, em 1870. Então, de lá para cá, as coisas têm ficado mais ou menos por aí. Então, já valia a gente abrir para os debates? Eu poderia fazer uma colocação de horas e mais horas, mas eu vou apenas fazer um primeiro ponto, que eu acho que é fundamental. Eu acho, assim, eu naturalmente sou da velha geração, assim. Deixa eu só apresentar o Alexander Kerner, é paleontólogo do Museu Nacional. Exato. E, recentemente, eu me lembro que, quando chegava esse debate para conversar sobre questões envolvidas, até mesmo de assédio sexual na paleontologia, eu pensei para mim, isso não existe. Nunca vi nada, porque eu nunca tinha visto nada mesmo. Felizmente,
Sério mesmo, nunca vi. Eu vi uma vez um caso nos Estados Unidos e eu vi o efeito que faz o assédio sexual em cima de uma pessoa. E tem na paleontologia. Tem na paleontologia. O que me deixou abismado. Porém, sem querer monopolizar a discussão, eu só tenho 2 colocações a fazer. Não adianta apresentar dado de números assim, ó. Por exemplo, CNPq. Teve alguém que apresentou dado CNPq. Tem um dado bem mais interessante para você apresentar. Não é quantas bolsas mais ou menos tem gêneros. Por quê? Em um dado momento, você tem que fazer uma avaliação, e essa avaliação tem que passar por alguma coisa de quantitativa, ou pelo menos no mesmo nível. O que é interessante fazer, e existe um levantamento, pelo menos me falaram, que é o bolsista 1A do CNPq tem a mesma produção, o homem e a mulher, ou o bolsista 1B, mulher, tem a mesma produção que um A do CNPq. Esse é um dado. E, pelo que me foi informado, segundo alguns colegas, aí existe um problema. Que, para ser um B, uma mulher teria que ter muito mais produção do que um homem. Esses são os dados que interessam para a gente. Um segundo ponto, e rapidamente, temos que contextualizar as coisas. Num dado momento, talvez uma palavra, uma colocação, uma maneira de proceder era o que era. Talvez seja, inclusive, certamente errado em muitos momentos. Mas, naquele momento, talvez aquele agradecimento daquele jeito era o agradecimento que a própria mulher esperasse, independentemente se está certo ou está errado. Inclusive, não é a minha opinião pessoal. Mas, entende? Contextualizar. Não é chegar que assim, pegar coisa de 10, 20 anos atrás e dizer que está tudo errado. E o terceiro ponto, agora vem a pergunta, para todos vocês 3, que é como, por exemplo, no caso de academia, que a Academia Brasileira de Ciências, da qual eu faço parte, existe a nossa discussão interna e que nós notamos exatamente isso, essa enorme discrepância, que é realidade, infelizmente, em todas as outras academias. Parece que a chinesa é um pouco melhor, parece que a argentina... Tem alguma coisa, a argentina ou a chinesa que são um pouco melhores em termos da relação. Mas o que vocês acham? Além do debate, que você colocou muito bem, é bacana ter esse debate que faz a gente pensar sobre o assunto, inclusive pessoas assim, não tão jovens, assim, né? Inclusive sobre situações, como a gente deve tratar os nossos alunos, como a gente deve, vamos dizer assim, fazer com que as coisas se modifiquem em termos que seja certo, que seja correto e qualitário para todo mundo, mas como vocês fariam, e aí eu vou mais direcionado para você mesmo, como vocês fariam a avaliação? Para entrar ou não em uma academia, para ganhar ou não uma bolsa, por exemplo. Como vocês, que vocês acham que todo mundo devia estar fazendo para melhorar essa parte? Bom, vou responder. Eu acredito que entrar na Academia Brasileira de Ciências, ganhar uma bolsa de produtividade, né, um nível super avançado, primeiro você tem que ter mais pesquisadoras concursadas. Você tem que ter esse nicho mais preenchido, mais igualmente, né? O que as 3, independentemente, a gente chegou na mesma conclusão, a gente estava discutindo um pouquinho ali atrás, que essa evasão acadêmica, na graduação você tem mais ou menos meio a meio de porcentagem, né? Enfim, independente da área, e no mestrado também, mas quando isso passa para o doutorado e profissionais estabelecidas nas suas áreas de formação, as mulheres têm uma porcentagem muitíssimo mais baixa de presença, né, enfim, efetiva do que o homem. Então, é óbvio que essa questão das bolsas, essa questão de ser membro da Academia Brasileira de Ciências vai refletir isso. E a questão não é ver o final, do tipo, mas também quase não tem mulher lá no topo. Sim, a gente tem que resolver um problema na base. E essas perguntas que eu coloquei, eu acho que tem que ser exatamente tendo debates, e esses debates mostrando que, olha, esse comportamento aqui, essa atividade aqui, esse tipo de julgamento ou de diálogo, isso não acrescenta... Como é que eu posso dizer? Isso é um problema. Isto aqui não deveria acontecer no meio acadêmico. Isso aqui vai além do meio profissional, da relação profissional, então isso é um problema. Porque grande parte dos motivos que levam mulheres a fazer essa evasão
negligência ou assédio, ou quando existe um caso de abuso. Você deu um exemplo dos Estados Unidos, né? As coisas lá são diferentes daqui. Quando tem um caso de abuso, isso é levado realmente à justiça. E aqui, quando tem um caso de abuso, não, mas olha só, isso acontece. Você que é mulher, você tem que aprender a lidar com isso. Não tem, não. Não tem, não. Não tem que aprender a lidar com abuso moral, sexual, nada disso, porque, embora isso seja uma realidade da esfera social como um todo, aí meio de transporte, sabe que tem abusos, um monte de coisa assim, no meio acadêmico, que é o que a gente está discutindo agora, isso não deveria ter, porque é um meio profissional. Se você vai numa empresa e tem alguma coisa assim, isso é levado a, né, a níveis superiores, enfim, que é o que é esperado, pelo menos, né? E no meio acadêmico, você vai recorrer a quem? Você vai mandar um e-mail para o CNPq? Então, o meu orientador é babaca comigo. Então, o meu orientador não fala direito comigo. Ou, sei lá, após graduação, você vai falar o quê? Você vai recorrer a quem? Vai levar na polícia, sabe? Fazer um BO? Como é isso? E eu acho que isso tem que ser discutido para gerações futuras, né, para o amanhã, na ciência, ser diferente do presente que é hoje. Né? Eu acho que, assim, inclusive, trazer que foi no ano retrasado, eu acho, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ aprovou, na sua congregação, uma série de diretrizes para lidar com assédio moral e sexual dentro do Instituto. Eu acho que esse é um dos passos muito importantes para garantir a permanência de mulheres na ciência. Né? Eu acho que mudar algumas coisas na nossa cultura da relação, né, seja dentro das universidades, seja fora das universidades, é crucial. Uma coisa que o movimento feminista está gritando aí, né, há 30 anos ou mais é creche universitária. Sabe? Tipo, é importante a gente ter mais espaço de creche, a gente tem que ter responsabilidade dos pais também, entendeu? Licença paternidade é relevante, mas não uma licença paternidade que permita que os homens fiquem em casa escrevendo mais artigos ao invés de cuidar dos filhos. Mais um peso. Né? Mas, assim, de fato, dividir a criação dos filhos. Né? Esse é o tipo de coisa que, de fato, limita muito a participação de mulheres dentro dos espaços acadêmicos. Bom, em primeiro lugar, meu nome é Ricardo de Holanda. Eu hoje estou fora do campus da UERJ, estive lá durante 30 anos, mas é o seguinte, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Cada uma expôs ou está expondo de uma forma muito adequada. Mas queria fazer uma observação para você. Você que é da UERJ... Desculpe, esqueci o seu nome. Maria. Marieta, é o seguinte, Marieta. Eu sou de uma família, a minha mulher é compositora, é formada em literatura, tenho 2 filhas, uma é advogada e outra é arquiteta. O ambiente na minha casa é um ambiente de arte, de música. Isso, estou casado há 45 anos, muito bem casado. As minhas 2 filhas tiveram formação em piano desde os 5 anos de idade. Eu estou indo em relação ao que você falou, da área do cérebro, que o cérebro é um órgão plástico. Não discordo, porque eu não conheço medicina legal. Mas é o seguinte... Eu tenho uma das filhas, todas as 2 tiveram a mesma formação, a mesma trajetória. Mas a Carolina, que é arquiteta, e que é flautista e é pianista, ela tem um ouvido perfeito. Como distinguir uma da outra se são da mesma família, filhas dos mesmos pais? Entende? Aí é que é a minha observação que eu faço em relação à pontuação que você fez, do cérebro, da plasticidade, que todos podem ter a mesma potencialidade com as distinções tonais e semitonais. É só isso. De resto, estão de parabéns. Eu falei que pode ter predisposições individuais e que, se elas não forem estimuladas, a pessoa não consegue desenvolver. Né? Como você narrou, sua filha tem uma predisposição individual. Só isso, assim, tá no sentido do que eu coloquei aqui. Posso só fazer um pequeno complemento? Eu só queria fazer um pequeno comentário sobre a questão dessa mente feminina, mente masculina. Em que aspecto? Feminina por quê? Quais as características definiriam essa mente como uma mente feminina e quais características definiriam uma outra mente como mente masculina? E o quanto isso está relacionado a construções de gênero no Ocidente e no mundo moderno ou, sei lá, no Oriente e há 1000 anos atrás, né, nas sociedades diversas que tinham lá. Então, assim...
Tá. Não, isso que eu ia falar, porque eu só vi homens falando, porque eu estava fazendo Obrigada. entrevista. E, na verdade, eu queria propor uma reflexão. Será que se fossem 3 cientistas homens sentados ali, será que a gente teria tanta gente na plateia avaliando a performance delas? Né? E outra coisa que eu gostaria de saber de vocês. Por que é importante que nós estejamos na ciência? Por que é importante, na visão de vocês, que a mulher esteja na ciência, que a mulher também esteja à frente, como a professora Niede? Porque eu acho que as mulheres têm que estar em todos os espaços que elas queiram estar. Assim, não só na ciência, acho que a ciência é só um microespaço que a gente está inserido e, portanto, a gente está falando dele aqui, mas não é simplesmente por uma... assim, não é que as mulheres são melhores que os homens, não é isso. É só porque pessoas de diferentes gêneros e que pensam, são construídas de maneiras distintas e da mesma forma que é muito importante você ter pessoas negras em todos os espaços, é importante você ter mulheres em todos os espaços. A gente precisa dominar os espaços por completo e é isso. Assim, eu acho que é o espaço que a mulher tem que estar é aquele que ela quer. E quando a gente vê um espaço predominantemente masculino, a chance dela não ser preenchida por um espaço que, na verdade, a mulher gostaria de estar e encontrou um empecilho ali ao longo do caminho é muito grande. Então, acho que a discussão nesse sentido é importante por isso. Assim. Será que ele é dominado por homens porque mais homens se interessam por ciência ou porque há alguma barreira cultural, social, que impede que as mulheres estejam nesse espaço? Então, acho que é nesse sentido. Assim, é importante porque assim. Eu queria, enfim, agradecer muito a sua intervenção e a sua provocação foi ótima. Eu acho que tem tudo a ver com o sentido que me fez aceitar estar aqui nessa mesa, né? E queria dar um exemplo objetivo, assim, a forma como a gente, né, se insere na sociedade, tal, enviesa o olhar que a gente é capaz de ter sobre as coisas, né? Limita a nossa capacidade de percepção. Assim, por exemplo, a contribuição muito legal daquele professor que perguntou sobre como a Academia Brasileira de Ciência pode mudar e tal, que ele falou que ele só se deu conta do horror do assédio sexual quando ele presenciou o impacto disso na vida de uma pessoa nos Estados Unidos, né? Eu, inclusive, enfim, queria dizer que existência abençoada que ele teve, que pôde só, sei lá, em que momento da carreira dele ter contato com isso, assim. Quando, né, a vivência cotidiana do assédio sexual é uma realidade entranhada na carne de todas as pessoas que vivem como mulheres, né? Desde o momento, assim, mulheres que não são mulheres acadêmico, né? designadas como ao nascer como mulheres cisgêneras, né? Sei lá, 9 anos de idade, você já fica preocupada com se a sua roupa está no lugar, se o jeito que as pessoas estão te olhando. Sei lá, não consigo lembrar quando foi a primeira coisa extremamente violenta e sexualizada que eu ouvi na rua de algum homem adulto, né? Eu era criança ainda. Então, assim, são pequenas sutilezas. E um exemplo concreto sobre a área da ciência, né? Porque a nossa sociedade, né? E aí, nossa sociedade, eu estou falando assim, urbana, capitalista, ocidental, né? Ou de pensamento ocidental, mesmo que a gente possa provocar se nós brasileiros somos tão ocidentais assim, mas influenciado pelos pensadores europeus e norte-americanos e tal, pensa, né, que homens são fortes, masculinos, guerreiros, e mulheres são domésticas, delicadas e sensíveis. As pesquisas arqueológicas sobre tumbas dos povos vikings, até os anos 90, dividiam quem era enterrado com escudos, espadas e armaduras em tumbas masculinas e quem era enterrado com joias, objetos domésticos e tal, em tumbas femininas. Acho que foi em 96, por aí, que uma arqueóloga, né, mulher, norueguesa, pela primeira vez, olhando uma ossada, falou assim, mas isso parece uma pelve feminina, né? E mais do que uma pelve feminina, isso parece uma pelve que pariu 2 crianças, pelo menos. E aí foi a partir dos estudos dessa ossada que se descobriu que quase metade das ossadas de guerreiros vikings, né, que até então eram classificados como homens poderosos, esses vikings, assim, super machões, eram mulheres. Que na sociedade viking, as mulheres iam à guerra,
tanto quanto os homens. E que parte das ossadas enterradas com badulaques e colares e tudo mais eram de homens, né? Assim, mulheres e homens aqui falando no sentido do que a gente entende nisso na nossa sociedade hoje em dia, né? Se a gente fosse fazer um estudo sobre... assim, é isso. E papéis associados a gestar filhos e coisas assim. Se a gente fosse fazer um estudo dos poemas e das coisas vikings, talvez a gente fosse perceber que as concepções de gênero eram um pouco diferentes. Como no Antigo Egito, foi necessário que pesquisadores, né, pessoas dentro da comunidade LGBT ou sensíveis ao olhar para a questão da diversidade sexual e de gênero, perceberem que diversas inscrições em tumbas de faraós e de pessoas nobres mostravam casais do mesmo sexo. O ato mais íntimo para os egípcios antigos era tocar o nariz, né? E é através das inscrições que mostram pessoas deitadas, de nariz tocado e tal, que você sabe que elas eram casadas, porque considerava que você estava respirando o mesmo ar, a mesma fonte de vida. E aí, durante, sei lá, centenas de anos, arqueólogos ingleses, franceses, belgas, suecos, o escambau, entravam lá e viam mulheres deitadas numa cama tocando o nariz, homens deitados numa cama tocando o nariz. Muito amigos, bastante íntimos. Essa amizade, assim, do fundo do peito. E coisas que apareciam nas narrativas, sabe, da mitologia egípcia, coisas que apareciam nos hieróglifos, eram ignoradas. Por quê? Porque não entravam, não passavam na barreira do viés. Então, a gente precisa, reforçando o que a Gabriela falou, né, de pessoas com olhares diferentes, nos espaços diferentes, para a gente poder produzir conhecimento diferente. Porque a ciência é o espaço de produção de conhecimento na nossa sociedade. E, citando a Chimamanda Adichie, se a gente não tem mulheres, se a gente não tem pessoas negras, se a gente não tem pessoas LGBT nos espaços da academia, a gente vai continuar tendo histórias únicas sobre a realidade. E isso é muito perigoso. Então, tá bom. Eu queria só responder rapidinho também a pergunta, porque eu achei sensacional. Primeiro que, assim, a questão da representatividade, mas isso é a questão prática, né? Na questão filosófica, que a Constituição fala que todo mundo é igual perante a lei. Então, se eu quero ter uma profissão, e se isso é possível, eu vou atrás disso, independente da minha origem, da minha etnia, do meu gênero, enfim, do papel social. Então, eu acredito que isso deveria ser a todos, e aí todas as minorias, entendeu? Por que uma pessoa com determinadas características não pode ser intelectual? Por que uma pessoa que é de determinado gênero não pode fazer um trabalho que depende de força física? Se isso é possível daquela pessoa né, desempenhar aquela função, ou, enfim, se formar para isso, estudar para isso, ir atrás daquilo que ela quer. Então, eu acredito que a representatividade está aí para isso, né? Uma coisa também que eu sempre ouvi é que, mas você é cientista, você nem parece. Eu falei, por quê? E a pessoa não sabia me dizer. E aí, algumas sabiam, algumas acabavam dizendo, não, porque você é bonita. Aí eu falava, olha, vou deixar crescer meu buço, então, meu bigode, vou parar de fazer a unha. Isso, óbvio. E se eu sou inteligente, eu tenho que ser feia, né? Porque mulher bonita tem que ser fútil. Então, assim, a questão da representatividade vem nisso, em quebrar esses estereótipos, esses padrões que a gente vê o tempo todo rondando a gente igual um monte de fantasma, né? Fazendo essas questões de se autossabotar, ter dúvidas do que você está fazendo, porque, né, a mulher ela tem que se validar e comprovar o tempo todo que ela é capaz de realizar aquele trabalho, muitas vezes é um trabalho, né, falando aí também de tantos exemplos históricos, muito maior do que um trabalho, uma atividade, enfim, produzida por um homem para compensar a questão de ser mulher, sabe? Então, assim, não, sabe, chega. Até quando que vai ser assim, né? Então tá, obrigada, pessoal. Obrigada. Rapidinho, só para a gente passar aqui para a Niede, porque, né, para aproveitar a presença dela aqui, eu queria deixar uma pergunta para você, Niede. Bom, a gente tem uma geração mais nova aqui, né, de pesquisadoras, e, enfim, a vida é difícil, não é fácil para ninguém. Eu sou mulher também, eu sei bem como que é difícil. E eu queria saber de você, assim, na sua trajetória, como que foi conseguir furar esse teto de vidro, que é essa dificuldade,
celeuma, enfim, que existe de as mulheres que são pesquisadoras não conseguirem atingir lugares de liderança, e se elas conseguem, enfim, elas não, enfim, é muito complicado, assim. A gente vê muito poucas mulheres assim como diretoras de, enfim, centros acadêmicos, de reitoras de universidade, muito pouco, enfim, e gente assim na sua posição menos ainda. Eu queria saber de você como é que foi, como que você teve que driblar aí essas coisas todas? Eu acho que eu tive muita sorte, porque eu nunca tive problemas pelo fato de ser mulher. Talvez a situação era diferente antes, mas realmente, toda vez que eu me apresentei a um concurso, alguma coisa, nunca houve nada, e eu nunca tive nada a reclamar a esse respeito. E, realmente, no ambiente de trabalho, por exemplo, na USP, grandes professores meus eram mulheres, nos anos 50. Já tinha um bom número de professoras mulheres na USP. E eu nunca vi esses problemas pelo fato de ser mulher, entende? Quer dizer, realmente, acho que eu tive muita sorte, porque eu nunca tive isso, nunca deixei de ganhar um concurso, ou de ter uma bolsa, pelo fato de ser mulher. Sem contar que você, Nied, lá no Piauí, você enfrentou machismo, né, como foi colocado aqui antes, de pessoas até locais, que mulher de calça, o que é isso? Né? E você enfrentou isso bem, né? Eu cheguei lá, foi nos anos 70, no interior do Piauí, uma zona muito pobre e tudo, e eles nunca tinham visto uma mulher de calças. Inclusive, um dia um senhor chegou e disse: mas a senhora é mulher? A senhora é mulher, né? Sou. Mas a senhora anda vestida de homem? Porque, para eles, a calça era um vestido de homem. Agora, não é? Agora, todo mundo lá anda de calças. Então, mas isso, eu estou dizendo, dentro do nível universitário, da minha área profissional, eu nunca tive problemas pelo fato de ser mulher. Nós temos um exemplo aqui no auditório, que é a doutora Anísia Mesquita. Não, ela já foi, não? Não. Ah, ela já foi. É a presidente da Fiocruz, pena que ela já foi, porque eu queria saber que desafios ela encontrou para ser presidente da principal instituição de pesquisa na área de saúde no Brasil, se ela encontrou esses problemas que alguns dos meus, vocês mencionaram aqui, ou se é uma questão de sorte mesmo, porque o Aniele, por exemplo, não teve, ou se é uma questão a geração atual estão enfrentando mais desafios para se colocar como cientistas, ou é uma questão de sorte? Então, aquela última imagem que eu mostrei, por exemplo, das mulheres na frente do observatório, de repente vale a pena falar um pouco delas. Por exemplo, na época era proibido o acesso das mulheres à universidade, e com problema de financiamento em Harvard, o professor estava com um grande número de dados astronômicos, na época de chapa fotográfica e tudo mais. E aí a universidade estava sem dinheiro, o que ele fez? Contratou um monte de mulher para trabalhar no observatório, porque não precisaria pagá-las. E aí, com o tempo, elas foram fazendo um trabalho super notório, e, basicamente, a classificação de estrelas que a gente conhece, devido às características de químicas, né, espectrais, que a gente conhece, foram elas que começaram com esse trabalho, inclusive a Henrietta Leavitt, que descobriu estrelas variáveis, que calibrou a relação de distância e o período da estrela, do brilho da estrela. E, quer dizer, eram mulheres que não eram pagas, né, que depois de um tempo conseguiram ser pagas, era algo como 20 centavos por dia. Então, eu não sei também até que ponto a gente não... nesse sentido, obviamente, acho que não vivi lá nessa época atrás, mas acho que muita coisa foi conquistada, sem dúvida. Eu já nasci num mundo em que a mulher tem vários privilégios, né? Direitos, chamados direitos. Mas, enfim, sou privilegiada nesse sentido, de já ter nascido nesse mundo, né? Mas que mesmo assim ainda há muita, enfim, senão os dados não seriam tão discrepantes, né? Então, eu acho que assim,
Que bom, professora, que na sua experiência isso não foi um fator determinante, assim, né? E é sempre um pouco de respiro saber que existem narrativas diferentes, né, sobre as nossas vidas. Mas uma quase contemporânea, 10 anos antes, mais ou menos, a sua trajetória na USP, se formou a primeira mulher doutora em Ciências Sociais no Brasil, 45, 6, eu não vou saber o ano certinho, e também a primeira mulher negra a ser doutora no Brasil, que foi a Virgínia Leone Bicudo, que a tese dela se chama Relações Raciais entre Pretos e Mulatos na cidade de São Paulo. Um trabalho primoroso que ela entrevistou mais de 60 pessoas, né? 30 identificados naquela época, a classificação racial era mulatos, né? Que equivale mais ou menos ao pardo do IBGE hoje em dia, e 30 pretos, que continuam correspondendo à classificação racial do IBGE como pretos. E entrevistou pessoas de classe, camadas médias e camadas populares, assim. E o resultado da pesquisa dela foi diretamente de encontro ao Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, publicado 7 anos antes da tese dela. E, no prefácio da tese dela, tem uma narrativa profundamente dolorosa de todo o assédio moral que ela sofreu do orientador dela, de todas as pessoas ali, né? E entra a interseção do que é a experiência, né, de uma mulher negra ali, que era a única pessoa negra da turma dela, assim, né? Então, eu acho que, no caso da professora Niede, sorte, possivelmente, né? Uma conjunção de vários fatores positivos na sua experiência pessoal, e o fato de que, como também foi colocado pelo professor que já saiu, muitas coisas que hoje em dia são vistas como um problema não eram vistas como problemas sociais, né? O fato, por exemplo, hoje que a gente constrói, o que a gente constrói hoje em dia, como assédio sexual, como assédio moral, era comportamento padrão nas universidades. Até 20, 30 anos atrás. Não é muito tempo atrás, sabe? Mas, tipo, por exemplo, até 10 anos atrás, não era considerado gritantemente problemático um professor namorar com uma aluna do ensino médio. Hoje em dia, nas minhas andanças pelas escolas, isso é muito problemático, né? Isso é uma mudança cultural forte, né? E 10 anos eu estou situando de quando eu estava na escola, né? Em relação à minha vivência hoje em dia como pesquisadora pelas escolas. Então, acho que a gente tem muitas mudanças culturais que vão, né, com a chegada do feminismo no Brasil, levando a percepção daquela máxima, né, aquela palavra de ordem, o pessoal é político, né? Problematizando coisas do cotidiano que não apareciam nas experiências, assim. Então, acho que minha resposta iria um pouco nesse sentido, assim. Conjunção de sorte pessoal, e hoje em dia a gente está falando mais sobre as coisas e problematizando mais. Mais alguma pergunta? A gente está quase na hora de encerrar. A professora Gabriela Ávila. Já que vocês falaram de que queriam provocar, a ver se eu consigo fazer uma provocação que seja pior. Veja, eu sou uma velha professora aposentada, de mais de 80 anos, que sou pesquisadora sênior do CNPq. Como todo el que é bolsista do CNPq sabe que sente a honra de ser bolsista do CNPq, porque as bolsas faz 20 anos que não aumentam um tostão. De maneira que quase que o dinheiro quase que não importa. Se vê que realmente mais R$1.000, está bom. Mas as bolsas são assim. De maneira que eu disse isso ao presidente do CNPq, e não faz muito. E ele disse, senhores sênior, então eu lhe garanto que vai estar até o final da vida, porque pesquisador no CNPq já nasce sem fins lucrativos. Foi uma frase tão boa dele, o doutor Mário, que é agora, que eu digo, eu posso usar essa sua frase, porque vou dizer onde... pode falar. Bem, fechando o que eu queria dizer, veja, a uma de vocês disse agora, a Gabriela, ou você, Maria,
que hoje se contestam coisas que não se contestavam. Que eram coisas que formavam parte quase que do cotidiano, que citaria tantos exemplos, e é verdade, a gente não dava bola, e hoje não. Hoje, a contestação das mulheres é muito maior. Quizá por isso os homens estão mais assustados e estão ficando mais agressivos. Vocês têm vocês têm um longo caminho pela frente. Veja, se eu quisesse provocar e provocando, esta reunião é uma reunião machista. Não é? A mim me parece. É machista. Porque as mulheres na ciência, vamos a fazer uma reunião nós que diga os homens na ciência. Porque as mulheres, a ciência é de todos, a ciência é dos seres humanos. Então, no momento em que um homem, ou dois, ou três, com umas mulheres resolvem fazer um seminário para discutir e falar sobre o papel da mulher na ciência, já é machista. Porque a mulher está na ciência, claro que está, e tem que estar e estará sempre, e cada vez mais. Não cabe discutir o nosso papel na ciência. Como não cabe discutir o papel dos homens na ciência. Por isso digo que é machista. Não sei se vocês concordaram ou não. Companheira, dejaste lo peor para o final. Enfim, queria começar, né, aproveitando que a gente está com pessoas que não são só do Brasil aqui, né, mas lembrar aqui que a gente está vivendo uma onda, né, no Chile, na Argentina, muito poderosa de movimentação de mulheres pelas mudanças na legislação de lidar com assédio, de lidar com aborto. E eu tenho ficado muito emocionada de ver os vídeos, assim. E eu vou ter que discordar, porque eu acho que a gente precisa fazer uma diferenciação. Assim. Citando Boaventura Souza Santos, nós precisamos, né, do direito de ser iguais quando a diferença nos oprime e diferentes quando a igualdade nos apaga. Então, se há diferenças observadas nas experiências, seja de homens e de mulheres, de brancos e de negros, de pessoas heterossexuais e pessoas que não são heterossexuais, de pessoas cisgênero, de pobres e ricos, uma série de diferenças. Eu vou pelo feminismo da diferença. A gente precisa falar sobre essas diferenças para poder superar as desigualdades que estão nelas, né? Embora diferença não signifique desigualdade. E eu acho que isso é importante lembrar aqui, né? Por exemplo, se na nossa sociedade, enfim, o cuidado, o nutrir, né, o olhar para o sensível são características associadas com o feminino, eu não quero que, no processo caminhando para a igualdade, essas características sejam, né, jogadas para o lado como se fossem menores, como se fossem ruins, assim. Eu quero que elas sejam incorporadas, democratizadas, socializadas entre todos, assim. Eu acho, no que eu tenho observado, sou muito jovem, mas estou na estrada aí há um tempo já, há uma década no feminismo, é que quando a gente fala sobre essas coisas, a gente joga luz sobre as coisas e cria possibilidade de diálogo e de mudança. Se não há diálogo, não há espaço para mudança. E aí, como, né, a gente pôde observar aqui, seja nas colocações, seja nos dados que as minhas colegas tão cuidadosamente prepararam, com tanto, né, meticulosidade assim, de trazer aqui para esse nosso debate, a gente ainda precisa pensar coletivamente junto para melhorar as coisas. A gente não tem um caminho explícito, nítido para onde ir. Até porque, né, eu não quero uma sociedade... Eu quero uma sociedade, sim, considerando que a gente tem, por exemplo, tempos limitados para determinadas coisas, que, em alguns aspectos, os homens recuem um pouco para que as mulheres possam avançar.
que as pessoas brancas recuem um pouco para que as pessoas negras possam avançar. Mas isso não é uma sociedade, né, enfim, não vamos criar um pânico moral de inversão. Agora as mulheres vão maltratar os homens como os homens maltrataram as mulheres. Não é isso. Eu quero uma sociedade nova, diferente do que a gente já viu, né? E aí, enfim, como antropóloga, eu preciso defender o diálogo. Eu preciso defender a provocação, até de você poder colocar isso. Eu não acho que é machista, acho que é feminista. E ela incomoda, sabe? São movimentos simultâneos, entende? Não basta a gente ficar tipo, pregando para convertido e acreditando na luta meritocrática de nós, individualmente, nos estourarmos. Mas tem que ter ação. Não estou negando isso. Eu estou dizendo que é importante, mas que a gente precisa construir juntos. Se os professores do IFIX, né, os professores homens do IFIX, não tivessem escutado, uma parte deles, nem todos escutaram, mas uma parte considerável deles, escutado, entendido a importância de ter, né, aquelas diretrizes sobre o assédio, a gente não teria conseguido aprovar na congregação. E só foi possível eles escutarem, entenderem, absorverem o que estava sendo falado ali, daquela importância, porque tinha tido uma série de debates ali, né? É um papel simultâneo da gente ir construindo novos papéis na sociedade, da gente permitir que os meninos brinquem de boneca, que os meninos chorem, que os homens sejam enfermeiros, que sejam bailarinos, uma série de coisas que são estigmatizadas na nossa sociedade, né? E que a gente precisa debater também. Enfim, discordo da sua provocação, mas obrigada por tê-la feito, porque eu acho que ela é uma provocação interessante e construtiva. Gente, olha, se vocês querem mais fazer um comentário... Eu queria só complementar a fala dela em um segundinho. Eu concordo em parte com a senhora. Eu acredito que, sim, a ciência é para todos, e quando você coloca luz na questão de mulheres na ciência, isso não quer dizer que automaticamente você está excluindo. A ciência, como qualquer outra área, qualquer outra profissão, tem que ser para todos. Entretanto, a realidade não é essa. Ela não é. Embora tenha situações, tenha casos, né, e vivências pessoais que nunca passaram por uma situação de abuso ou de, enfim, problemas, a maioria, como a gente viu aqui dos dados, mostram que esse patamar não é igual para homens e mulheres, embora tivesse que ser, né? Então, eu acredito que essa questão do homem recuar para a mulher avançar não é exatamente por aí, mas ter chances da mulher avançar até o patamar que os homens já alcançaram. Então, assim, se você focar só no quanto a mulher vai avançar na distância entre homem e mulher, pode ser que isso seja visto como um recuo. Mas, se você olhar o todo, isso vai ser visto como um avanço. Exatamente. Então, assim, o que falta no meio acadêmico, na sociedade, para todas as vivências serem como o exemplo da professora Niede, sabe? Por que algumas vivências têm relatos de abuso, têm relatos de desistência, de negligência? Por que todos não são assim? Que eu acredito que seja, né, o ideal de você escolher uma carreira e desenvolver essa carreira de uma forma saudável, óbvio. Tem os problemas do trabalho, concorrências, enfim, né, dificuldades com fomento, que seja. Isso é que eu fico pensando assim, bom, se 100 anos atrás as sufragetes estavam lá conquistando os direitos, se a gente pensar daqui a 100 anos, será que essa reunião de hoje terá feito algum sentido, gente? Mas naquela época ainda tinha mulher reivindicando mais lugar na ciência ou no poder político. Aliás, ainda tem tão poucas mulheres nos representando no cenário político também. Então, eu acho que, na minha visão, quer dizer, é o processo civilizatório, é a roda que vai girando, né? E os lugares vão se equilibrando, os papéis, a igualdade dos gêneros. Hoje, acho que a maioria das pessoas não tem mais dúvida que não deve ter diferença, né? Oportunidades devem ser iguais para todas, sem nenhum tipo de empecilho ou obstáculo na frente. E eu acho importante que essas coisas sejam discutidas, levantadas com a visão das novas gerações, a experiência das gerações veteranas, né, que passaram por desafios talvez de outras naturezas, mas as que estão aqui, que venceram, né? Acho que a experiência delas é importantíssima. Niede, eu gostaria de deixar o microfone com você para a sua palavra final. Como é que você... todo mundo está aqui querendo te ouvir uma palavra final. Mas tem que terminar com a mulher, né, gente? E com a mulher. Bem.
Eu agradeço a todos e eu acho o seguinte, também cabe às mulheres não levarem em conta essa diferença, porque as mulheres também, eu vejo muito como as mulheres se comportam aceitando e como se fossem realmente os homens que são superiores, não é? Então, eu acho que é uma questão de como você se posiciona, como você trata os homens, que daí eles vão tratar você da mesma maneira. Eu acho que isso nós temos que ter um comportamento, então, igualitário. Muito obrigada. Eu só queria mais uma vez agradecer a presença de todos, numa quinta-feira, enfim, um dia de semana, que eu sei que muitos saíram dos seus trabalhos. E eu queria agradecer ao Museu da Manhã por oferecer esse espaço, ao Projeto Ver Ciência. Eu espero que vocês tenham aproveitado a oportunidade e que a gente se veja numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.